regresso à série sobre negócios com alma, a Anitta faz no episódio de hoje uma análise à sua pegada ecológica, aspirando não só a neutralizar o impacto negativo, mas acima de tudo passar a ter um contributo positivo com as suas escolhas de consumo. A Anitta conta com uma aliada de peso neste exercício para alcançar a sua pegada verde. Viver em Nova Iorque despertou a sua consciência para a dimensão do desperdício e do lixo gerado pela sociedade. A descoberta do projeto da jornalista canadiana Vanessa Farquhar-Harrison e do livro Dormir Nu é Ecológico lançou achas para a fogueira e deu origem a uma vontade de ativismo, através de uma consciencialização e procura de alternativas mais sustentáveis. A crise de 2008 em Portugal foi o impulso que faltava para transformar este propósito em negócio. E foi assim que a Sofia Catarino criou com o seu marido a Pegada Verde, a celebrar este ano uma década de existência. Olá Sofia, e muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá Anitta! Olá! Que bom, obrigada por teres aceito este convite, Sofia. Parabéns pelos 10 anos de Pegada Verde. Como é que tem sido esta jornada? Estão em período de balanço? Sem dúvida, acho que essa é mesmo a palavra de ordem. Para já porque, por um lado, porque nunca pensámos chegar aqui aos 10 anos de existência. E por outro, porque estamos numa fase em que queremos fazer ainda mais e melhor. Portanto, foram 10 anos que foram, mais ao início, que foram muito duros. Por várias vezes colocámos o projeto em stand-by, ainda que não parado, colocámos várias vezes em stand-by, questionámos-nos muitas vezes se passaria por aqui o nosso futuro, porque no fundo começámos numa altura em que só uma minoria muito pequenina estava desperta para estas questões da proteção ambiental. Começámos com uma gama de produtos que gerava muita curiosidade, mas que efetivamente não vendia. Posso-vos dar o caso das fraldas reutilizáveis, por exemplo. Toda a gente tinha imensa curiosidade, fazia imensas perguntas, mas depois não se convertia em vendas, portanto isso deixava-nos bastante frustrados. E é engraçado como em 10 anos tanta coisa mudou, e ainda bem, e orgulhamos-nos muito de podermos dizer que somos pioneiros nesta área e que fomos resilientes o suficiente para chegarmos aqui hoje. Sofia, como é que a Pegada Verde começou? O que é que te levou a fundar a Pegada Verde? Foi quase por brincadeira, porque eu e o Sérgio tínhamos regressado de Nova Iorque, estávamos numa certa indefinição em termos profissionais, portanto estávamos a trabalhar, mas o sítio onde eu estava, por exemplo, começou a passar por uma má fase, e então eu percebia que dali não ia vir grande futuro, portanto percebi que tinha de arranjar outra coisa. O Sérgio também estava numa fase que estava a trabalhar com o pai na empresa de contabilidade e era uma coisa que ele objetivamente não gostava de fazer e não queria, portanto estávamos nesta indefinição pessoal e profissional. Havia um bichinho de ter um projeto próprio, mas não tínhamos ideia nenhuma e concreta do que fosse. E foi no verão, estávamos na praia a ler uma revista e falava-se exatamente sobre o projeto desta jornalista canadiana, a Vanessa Farquhar-Harrison, que teve um projeto super engraçado na altura, porque durante um ano ela todos os dias desse ano introduziu uma medida ecológica na sua vida e escreveu sobre essa medida e que depois acabou por escrever o livro também. E nós, para já porque já tínhamos aqui alguma preocupação ambiental, fazíamos já algumas coisas, algumas rotinas, até os nossos amigos até já tinham um bocadinho de medo de colocar o lixo na reciclagem, se estavam a colocar no sítio certo, olhavam sempre de lado para nós para ver se estavam a fazer corretamente. Já tínhamos aqui qualquer coisa dentro de nós e alguma preocupação, exatamente também pela questão de vivermos em Nova Iorque, portanto deparámos com uma realidade muito diferente aqui de Portugal, é muito lixo todos os dias a ser produzido, muito takeaway, portanto muito desperdício, literalmente nós saíamos de casa de manhã todos os dias com uma muralha de sacos de lixo à porta, é muito diferente, acaba por ser muito impressionante. E se calhar também mexeu aqui um bocadinho connosco e percebermos que se calhar podíamos ter um papel mais ativo nestas questões. Mas voltando aqui à questão da praia e de como a coisa começou, estávamos a ler sobre este projeto, fez-nos sentido e às tantas lemos sobre uma das medidas que ela introduziu, que foi o copo menstrual durante a menstruação, e ninguém fazia ideia do que era o copo menstrual.
Portanto, foi logo para já a risota, não é? Toda a gente a perguntar o que é isto do copo menstrual. Mas depois da risota veio alguma curiosidade, porque eu fazia imensas alergias e com os pensos, com os tampões, portanto, passava sempre um mau bocado nestas alturas do mês, e aquilo fez um bocadinho de ressonância em mim, a pensar, ok, se calhar isto é uma alternativa, é outra opção, se calhar isto até pode funcionar comigo, a ter um bocadinho de maior qualidade de vida. E foi muito assim, muito nesta descontração, portanto eu fui à procura, fui pesquisar o que era, à internet, não tinha ninguém do meu círculo de pessoas próximas que usasse para me poder explicar o que era e como é que era. Foi muito um processo de busca minha. Na altura já encontrei algumas marcas, estive a pesquisar sobre elas e deparei-me com a Luned, é a marca finlandesa, que nós ainda com quem trabalhamos, que me inspirou um bocadinho de mais confiança na altura, e eu mandei vir para mim, usei. Tive o meu processo de habituação, estive ali umas 3 ou 4 vezes para conseguir colocar copo menstrual e não conseguia, e eu, caramba, pá, vou gastar dinheiro e agora isto... e insisti mais um bocadinho e a partir daí percebi, ok, isto funciona e funciona bem. E depois com os mesmos amigos partilhei o que tinha acontecido e começa tudo naquele tom de brincadeira. Agora devíamos era trazer isto para Portugal. Isto não existe. E foi assim, foi com este desafio em jeito de brincadeira que nós contactámos a marca, eles disseram que estavam à procura de um distribuidor em Portugal, que lhes fazia sentido, conversámos, né, durante mais algum tempo, entramos em negociações e conseguimos, portanto assim, e éramos totalmente inexperientes nesta questão de distribuição de marcas, né, nunca tínhamos feito nada do género, mas eles deram-nos o voto de confiança, isso para nós foi super importante, e foi o pontapé de saída da Pegada Verde. Portanto, sem o copo menstrual, a Pegada Verde provavelmente não existia. Olha, que receptividade é que vocês encontraram? Porque, por exemplo, a Billy e eu só descobrimos o copo menstrual há cerca de 1 ano, e portanto, você já tem, né, já tens uma vantagem de 10 anos, mas demonstra também que deve ter sido um caminho, construir aqui um caminho e consciencializar as pessoas para conseguirem, para conseguirem tornar isso também um negócio, certo? Como é que isto se tornou um negócio? Portanto, com a Luned foi o pontapé de saída, mas nós percebemos que não podíamos ter todas as fichas num só produto. Portanto, percebemos que tínhamos de diversificar e percebemos mais tarde que tínhamos também de ter um próprio canal de vendas que iria nos facilitar em termos de percepção do mercado, não é? Percebíamos imediatamente o que é que o mercado acharia. E por isso lançámos também a loja online. Agora, há 10 anos atrás não foi fácil em nenhum dos sentidos. Porquê? Porque, para já, o e-commerce era totalmente rudimentar. Nós aprendemos muito às nossas custas, porque também não tínhamos ninguém que nos dissesse, ou não tínhamos bons exemplos daquilo que se poderia fazer em termos de lojas online. Portanto, cometemos imensos erros, gastámos imenso dinheiro à parva, fomos muito fáceis de enganar em algumas situações. Erros, já temos uma carrada deles, mas isso também nos fez aprender, portanto acabaram por ser bastante importantes agora neste processo todo e nestes anos todos que vamos somando. Nós ao início trabalhámos com algum tipo de produtos que depois acabámos por perceber que tínhamos de mudar um bocadinho o nosso shift. Portanto, acho que para além da resiliência também tivemos a humildade de perceber que o projeto tal como foi delineado ao início não estaria a resultar tão bem como nós gostaríamos. Então mudámos um bocadinho aquilo que seria a nossa essência. Nós sabíamos que queríamos trabalhar com produtos ecológicos que trariam alguma mais-valia em termos do ambiente, mas percebemos também que tínhamos de trabalhar com marcas que tivessem o design em consideração. Isto quer dizer o quê? Que havia um nicho muito pequenino de pessoas que usava as coisas, que o fazia pelo ambiente, mas não era para toda a gente. Portanto, o que nós sempre quisemos foi chegar ao maior número de pessoas, que as pessoas tivessem orgulho em usar as coisas que nós tivéssemos disponíveis, não é? Portanto, a parte do design aqui entrou como um ponto fundamental e que mudou completamente a nossa filosofia e maneira de estar.
Nós não somos anti-plástico, como há este movimento agora, Plastic Free July e tudo mais. Portanto, nós não somos anti-plástico, porque para o melhor e para o pior é um material que nos vai facilitar muito a vida e não vai acabar, porque ele é de facto muito importante em algumas áreas. Nós somos sim pela economia circular e somos contra a utilização dos plásticos de utilização única, e sim, portanto, plásticos que nós utilizamos durante 20 segundos, mas que vão durar 200, 300, 400 anos. Portanto, isso é a nossa grande luta. Agora, se pudermos apresentar artigos, produtos que têm esta funcionalidade, não é? Que permitem a reutilização, são de boa qualidade, são isentos de substâncias tóxicas e que ainda por cima são bonitos, esteticamente apelativos, portanto, ainda melhor. Portanto, esta é a nossa grande bandeira. Portanto, pequenos gestos que nós podemos introduzir na nossa vida que permitam a reutilização em vez de utilizar o descartável nas coisas do dia-a-dia, as coisas mais rotineiras. Sofia, falaste há bocado dos erros que fizeram, sobretudo no início, e que vos fizeram repensar e lançar uma nova estratégia para vocês, um novo plano. Podes dar-nos algum exemplo assim, de um erro que tenha sido uma surpresa para vocês, que não imaginavam nada que aquilo fosse uma estratégia errada? Em questões técnicas, o próprio site, como foi montado na altura, podíamos ter ido por um caminho muito mais fácil, mas fomos por um site feito de raiz, que nos custou muito mais dinheiro, portanto logo aí foi um erro crasso. Em termos de escolha de produtos, com que nós optámos por trabalhar inicialmente e que depois acabámos por desistir. É muito engraçado porque ao início nós também escolhemos trabalhar com cosmética biológica, que também gerava muita curiosidade, muitas pesquisas, mas depois também não se vendia. Depois tínhamos a questão dos prazos de validade, portanto acabava por ser muito difícil de trabalhar. E recentemente nós até fizemos um survey aos nossos clientes para perceber o que é que eles gostavam de ver no site, e aquilo que foi mais votado foi a cosmética biológica. Portanto, passados, não foram 10 anos, porque se calhar foi há 2 anos que fizemos este survey. É engraçado ver como a tendência mudou, portanto, neste tempo todo. E aproveitar para te perguntar, quando falas, porque isto mostra que se calhar há uma evolução brutal em termos de hábitos, em termos de consciência, em termos de mentalidades, certo? Vocês devem ter, sendo pioneiros nesta área, devem estar agora a ver esta tendência com outros olhos. Como é que vocês sentem isto? Olha, por um lado é ótimo ver que o caminho que se está a levar para o maior despertar. Portanto, é bom ver que as pessoas cada vez estão mais conscientes, mais informadas, mais exigentes. Portanto, por um lado é ótimo. Por outro lado, há sempre aquele sentimento de caramba, parecemos fora de tempo. Porque as pessoas estão muito mais despertas para isto. Mas é mesmo engraçado, porque neste momento nós optámos novamente por ter cosmética, e é das coisas que realmente mais tem procura. Portanto, sem dúvida que é uma moda, se calhar, mas as modas fazem-nos levar à ação, portanto acaba por ser positivo. E se for uma ação que depois se torna rotina, melhor, porque acabamos por ter um maior impacto desta maneira. Como é que vocês escolhem o vosso público-alvo? Ou seja, vocês têm por produto, têm público-alvo diferente ou têm uma abordagem mais generalizada? O nosso público não é muito diferente de marca para marca. Claro que nisto do marketing há as personas e há todas estas questões técnicas que têm de ser levadas em consideração, mas nós trabalhamos muito para mulheres, essencialmente, entre os 25 e 40 anos. Portanto, se podemos dizer que há um público, esse será o nosso público. Também porque as mulheres consomem mais, portanto, acabam por ter maior interesse, mesmo em termos de redes sociais, são mais ativas, acabamos por ter maior interação, portanto, é interessante. Agora, adequamos, não é? Claro, ao nosso público e mesmo em termos de escolha de produtos, de marcas, ouvimos cada vez mais as sugestões da nossa comunidade, que tem sido engraçado ver como as redes sociais também evoluíram neste sentido. As pessoas estão muito mais intrusadas, querem estar muito mais envolvidas e nós valorizamos imenso isso e queremos cada vez mais não ferir suscetibilidades, acompanhar as tendências
e fazer com que a nossa comunidade confie nas nossas escolhas. Portanto, no fundo, queremos fazer as escolhas mais acertadas, de acordo com aquilo que é a nossa filosofia e de acordo com aquilo que os nossos clientes também procuram. Estavas a falar das redes sociais e eu queria te perguntar de que forma é que as redes sociais têm potenciado o vosso crescimento? Nós trabalhamos essencialmente no digital. Há 10 anos atrás existia o Facebook e agora existem uma série de redes sociais que nós temos de alimentar e que nos dão aqui uma grande interação. Tem sido engraçado ver estas diferenças todas. Agora temos os influencers, temos os bloggers, que são canais de comunicação que neste momento são muito mais interessantes do que a própria imprensa escrita, por exemplo. Chegam muito mais longe, têm uma amplitude totalmente diferente e chegam muito mais facilmente àquilo que é o nosso público-alvo. Portanto, acaba por ser muito mais interessante para nós. Muitas vezes somos abordados para fazer publicidade na imprensa escrita e de facto não é a nossa forma de estar, de trabalhar, de chegar às pessoas, de chegar à nossa comunidade, não desvalorizando, porque ela acaba ainda por ser importante. Eu ainda gosto de ler uma revista em papel, mas de acordo com o nosso público-alvo tem sido muito mais interessante ver todas estas alterações em termos digitais. Nós vemos que existe Vemos que o trabalho dos ecologistas ou ecomelgas de serviço, que era, por exemplo, o meu caso quando eu era miúda, tem sido muito facilitado com esta evolução na consciência global da necessidade de proteger o ambiente. Gostava de te perguntar se tu notas um impacto direto dessa consciencialização no teu negócio. Sem dúvida. Nós notamos, desde que houve todas estas novas regulamentações para a redução dos plásticos de utilização única, parece que houve um boom. Desde que houve este consolidar do movimento Zero Waste, também. Portanto, eu diria que desde há 2 anos para cá, que nós notamos uma diferença muito grande, quer ao nível da procura, claro, porque aí notamos logo, quer ao nível da interação, quer ao nível da exigência do nosso consumidor, porque agora já não é só saber se há o aroma X ou o aroma Y, é saber a composição, que ingredientes é que fazem parte, se tem plástico, se não tem, portanto, já há aqui uma maior preocupação com todo o processo. E isto leva-nos aqui também a outro ponto, que eu normalmente gosto sempre de fazer a ressalva, que é muito fácil chegar aqui a um fundamentalismo. E isso pode nos levar para um caminho que pode ser já demasiado dramático. Não sei se posso dizer isto assim. Nós nunca fomos fundamentalistas na Pegada Verde, nem queremos ser. Portanto, queremos dar a conhecer, ver outras perspectivas, partilhar a nossa experiência. Queremos que as pessoas confiem nas nossas escolhas e sabem porque é que as escolhemos. Nós, todas as marcas que trabalhamos, temos a preocupação de saber que fazem compensações carbónicas, por exemplo. Nós trabalhamos com a 24 Bottles, que faz gestão de 6 florestas para fazer a compensação carbónica de todo o processo de produção, de transporte. Trabalhamos com empresas que são B Corps, portanto, todos os processos têm de bater em questões e aí temos sustentabilidade. Trabalhamos com marcas que valorizam o fair trade. Temos sempre esta preocupação, isto para nós é muito importante. Nós recentemente desenvolvemos mesmo uma marca própria de palhinhas de aço inoxidável e seria muito mais fácil ir fazê-las à China, mas não queremos, não é isso que nos define. Portanto, fizemos tudo em Portugal. Desde arranjar aqui um fornecedor que fizesse o corte, o polimento, fizemos o design, fizemos o packaging. Tivemos esta preocupação e é este também o caminho que queremos levar. Quando eu falava em fundamentalismo, é porque nós não queremos de todo dizer que não se pode fazer isto e não se pode fazer aquilo. Nós apelamos sempre a uma linguagem muito positiva. Ok, vamos fazer isto em vez do outro, tudo bem. Em vez de uma linguagem demasiado negativa e dramática, porque também no fundo isso acaba por desmoralizar e não sei até que ponto nos levará tão à frente como nós queremos. No meio desta tendência toda, não é, da preocupação, do ambiente, o que é muito bom, não se pode ver apenas o resultado final e é muitas vezes isso que as pessoas fazem. Portanto, o resultado final não define como é que foi o processo de produção
não define como é que foi o processo de distribuição e transporte. E às vezes não é só ver o resultado final, o produto final, é perceber como é que ele foi feito, que energia é que foi despendida para o fazer, como é que foi o transporte, como é que foi o embalamento, como é que é o packaging. Portanto, há uma série de questões que temos de ver e no que toca ao ambiente nada é linear, nada. Portanto, há sempre 2 pontos, ou 3, ou 4, ou 5 que nós temos de avaliar. Portanto, nada é tão linear como nós podemos assumir de início. Eu imagino que esse fundamentalismo se aplique também aos vossos clientes, aos vossos consumidores, certo? Porque muitas das vezes o que sentimos é que é também um processo difícil e doloroso, não é? Nós temos tantas coisas que nos facilitam a vida que às vezes só quando tomamos consciência ou nos propomos a mudá-las, percebemos que realmente há uma parte de facilitismo também. E que nos levam a consumir certas coisas, a utilizar certos produtos. E depois o processo é difícil, não é? Não é direito, há sempre uma parte de habituação. Eu imagino que vocês também tenham essa preocupação em não ser demasiado, a não impor demasiado aos vossos próprios consumidores, certo? Sim, não é de tudo isso que queremos fazer, porque eu própria, estavas há pouco a falar das fraldas, eu fora de casa dá-me mais jeito de usar fraldas descartáveis e continuo a usá-las. E não quero de todo que me apontem o dedo por estar a fazer isto. Portanto, se em casa eu consigo usar as fraldas reutilizáveis, já estou a poupar. Portanto, e cada vez que uso uma reutilizável, deixei de usar uma das descartáveis. Então, já há aqui qualquer coisa que eu estou a fazer, e é isso que nós passamos muito na nossa mensagem, é pequenos gestos, cada um pode fazer alguma coisa, no total acaba por ser muito. Não queremos de todo apontar dedos, porque não é nada essa a nossa filosofia, é dar opções, as pessoas terem consciência daquilo que podem e não podem fazer, e no final do dia ninguém quer passar o dia a achar que deixou de fazer 1001 coisas, que está desconfortável, que está infeliz e miserável, porque ninguém quer fazer isso, ninguém quer ser assim. Portanto, queremos dar possibilidades que deixem as pessoas confortáveis, que passem um dia agradável, que se calhar uma ou outra coisa tem de ser mais planeada para ter depois o resultado final que nós gostaríamos ao início, não é? Mas sem imposições, porque pelo menos nós, na nossa opinião, nós acreditamos que não é assim que se consegue mudar. Portanto, para conseguirmos aqui um hábito instituído, temos de passar 21 dias, não é? Não é o que dizem estudos. Portanto, não acredito que haja muita gente que durante 21 dias estejam desconfortáveis para fazer uma coisa e que depois a partir daí achem que vai virar a rotina, porque não vira. Mais vale fazer aquilo que está ao nosso alcance e do pouco se faz muito. Voltando às fraldas reutilizáveis, esse é um assunto que me fascina, até porque tenho aqui uma pessoita que está em idade de usar fraldas. Uhum. Esse produto, que ao princípio suscitava muita curiosidade, como é que tem sido a evolução, nomeadamente desse produto ao longo dos tempos? Nós deixámos mesmo de ter este produto na nossa oferta. Não voltámos a recuperar. Não sei se alguma vez voltaremos, mas pelo menos até ver, não voltámos. Portanto, a minha experiência é apenas como espectadora. Não tenho experiência de estar a percepcionar o mercado. Eu noto que continuam a existir muitas marcas e a oferta continua a ser muita. Em termos de imagem, estão cada vez mais apelativas. Agora, em termos de utilização efetiva, não sei, não tenho mesmo ideia de números e como é que foi a evolução. Agora, posso dizer que todas as fraldas que eu tenho foram as que ficaram do início da pegada verde e são aquelas que eu continuo a usar. Portanto, não comprei mais. Fiquei com o estoque com que ficámos do início. E para os pais que continuam assim um bocadinho indecisos, o que é que tu terias a dizer sobre esse assunto? Eu acho que só experimentando. Eu tenho pessoas próximas que experimentaram, não gostaram, e tenho pessoas que só usam. Vai muito da predisposição, se calhar um bocadinho da insistência, dar uma segunda ou uma terceira oportunidade se à primeira tu achas que não é assim tão viável. Depois é um bocadinho da experiência pessoal. Olha, à noite eu com a minha filha não consigo usar, porque acaba por passar o xixi, por exemplo, mas
há muita gente que se queixa que dá muito mais trabalho. Eu não acho que dê muito mais trabalho, sinceramente. Agora, não é tão prático fora de casa. Para mim, na minha opinião pessoal, fora de casa acaba por não ser tão prático. Mas em termos de trabalho, vai para a máquina, tu lavas com outras coisas, portanto, com os lençóis, com as toalhas. Não acho que dê mais trabalho. É uma questão muito pessoal. E não é preciso fazer um investimento muito grande ao início para se perceber e para ter essa experiência. Basta comprar umas 3, 4 e percebes logo se é uma coisa que te faz sentido ou não. Houve algum produto que te tenha surpreendido ao longo destes anos? Pela aceitação ou pela não aceitação? Olha, o copo menstrual, para já foi uma surpresa, as pessoas terem muita dificuldade em perceber. Portanto, não foi fácil. Não foi fácil. Agora, em termos de aceitação, eu vou dizer que as escovas de bambu, as escovas de dentes, tem sido assim uma coisa incrível. Porque de repente parece que toda a gente quer usar as escovas de bambu. Tem sido mesmo impressionante. Se houvesse um botão mágico que faria mudar um hábito, só um hábito em toda a população, e esse hábito iria melhorar drasticamente a longevidade do nosso planeta, que hábito seria esse que tu mudarias? Da minha experiência pessoal, os sacos de plástico são aquela coisa que me faz mesmo confusão. Ires às compras e trazeres 50 sacos de plástico para casa, que provavelmente nem vais usar novamente, que vão acabar no lixo, não vejo necessidade. Claro que às vezes podes não ir preparado, não é? Vais às compras e não estavas a contar com isso, claro, mas fazer disso rotina, não vejo mesmo necessidade. As pessoas que vão ao talho e que trazem mais 30 caixas que depois não vão usar para nada, vão só encher as gavetas e os armários e acabam por não ser usados para nada. Portanto, isso para mim faz-me um bocadinho confusão. E agora, a propósito deste movimento do Plastic Free July, tem-se falado muito do poder de dizer não. Isto para mim acaba por ser das coisas mais importantes, porque há coisas que efetivamente não nos fazem falta. Eu posso dizer que eu já há mais de 10 anos que escolho os sítios onde faço as compras, claro que não é sempre ali porque às vezes sai da norma, mas sei que vou à mercearia local comprar as minhas frutas e os meus legumes e levo os meus sacos, vou pescar pão e levo o meu saco de pão, levo os tupperwares se for pescar os queijos. Estas coisas para mim são básicas e que não custam nada, efetivamente não, são coisas que não custam mesmo nada. É tudo uma questão de organização e planeamento. Exato, e isto não quer dizer que se corte a espontaneidade do dia-a-dia, não é? Mas se maioritariamente tivemos este comportamento, já estamos a reduzir em muito aquilo que fazemos ao final do ano. Eu, por exemplo, ando sempre com um saquinho daqueles que se enrolam e fica pequenino, está sempre dentro da carteira para o que é que seja necessário. Tal e qual. E às vezes nem é para ir às compras, mas dá imenso jeito para tudo e mais alguma coisa. Para trazer as tralhas das miúdas, o casaco, a xuxa, o casaco. Eu às tantas chego a casa ao final do dia com o saco cheio de coisas que vou recolhendo durante o dia. Qual é que achas que é o maior desafio que vamos ter pela frente, enquanto sociedade, em termos ambientais? O que me faz ficar, não digo sem sono, mas que me perturba bastante, é de facto ver os animais com o estômago cheio de plástico. E cada vez há mais imagens, mais documentários, mais informação acerca disto. Isto, confesso que me tem perturbado muito. E sinceramente não sei se é com limpezas de praia que vamos chegar a algum resultado feliz. Eu acho que em termos de tecnologia, o caminho tem de ser para uma tecnologia, um desenvolvimento, inovação, que de alguma maneira destrua totalmente este plástico que já foi criado e o remova. Claro que da nossa parte temos de o reduzir ao máximo, mas este que já foi criado é demasiado e acho que só com alguma tecnologia envolvida é que vamos conseguir chegar a bom porto. Aproveitando este período de balanço que vocês estão a fazer, 10 anos de uma jornada em que vocês também estão a planear próximos passos, onde é que vocês se veem daqui a 10 anos? Tens essa imagem clara? Por acaso não. Só perguntas fáceis. Não tenho nada. Até porque há 10 anos atrás também não tinha imagem clara nenhuma do que seria os 10 anos a seguir. Acho que vai ser muito incerto. Cada vez tenho mais essa sensação. Não sei onde vamos estar,
mas sei onde gostaria de estar. Gostava de que a pegada verde não fosse só o lado comercial. Nós queremos ser muito mais do que isso. Queremos estar muito mais ligados à comunidade, mais interventivos, com uma missão muito definida em termos de proteção ao ambiente, de dar ferramentas às pessoas, muito nesta filosofia, nesta linha de que pequenos gestos podem mudar as rotinas do dia-a-dia e que isso pode ter depois um impacto positivo grande. Não sei como, mas gostava muito que o nosso caminho fosse por aqui. Em termos de próximos passos, o vosso próximo desafio, a vossa próxima mudança estratégica, qual é o problema que estão a tentar resolver e que passo é que é o próximo que vocês vão dar no vosso negócio? A nossa missão vai continuar a ser esta de reduzir ao máximo os plásticos de utilização única, promover a economia circular, mas queremos, como estava há pouco a dizer, ser mais interventivos na comunidade. Queremos trabalhar de forma mais próxima, não ser só uma loja online. Queremos ter um papel muito mais ativo, muito mais ativista. Ainda não sei em que moldes, mas quero fazer mais coisas e não estar só neste lado mais comercial, porque no fundo o que eu faço neste momento é direção comercial, mas queremos mudar aqui alguma coisa e queremos ter um papel muito mais ativo junto da comunidade. E quando falo em comunidade não é só Torres Vedras, que é onde nós estamos, mas num sentido muito mais lato. Agora, em que moldes e objetivamente ainda não sei dizer. Olha, só para quem está fora do contexto, será que nos podes explicar o que é a economia circular? A economia circular visa muito o pôr tudo a mexer ao mesmo tempo. Olha, nós temos, por exemplo, nós trabalhamos com uma marca que é a Keep Cup e eles têm copos de café reutilizáveis, muito no sentido do on the go, takeaway, porque também é muito esta nossa filosofia, vida urbana, vida ativa e aquilo que te pode acompanhar enquanto tens esta vida dinâmica, não é? Se calhar trouxemos isso um bocadinho de Nova Iorque, por isso é que a maior parte das nossas marcas é muito nesta onda do on the go. E eles são muito pró-economia circular, porquê? Porque eles têm produtos que são de plástico, de polipropileno, mas que esse copo no final de vida vai ser 100% reciclado e isso vai dar origem a outros produtos. Portanto, acaba por ser dinâmico, porque não vai para o lixo, não vai degradar-se, portanto pode ser totalmente aproveitado e continuar a contribuir para que as fábricas continuem a produzir, há emprego para essas pessoas, vai dar origem a uma nova vida, portanto as lojas vão continuar a vender, os consumidores vão continuar a comprar, portanto no fundo continuam as coisas todas a rolar, porque nós não podemos, se a economia para, isso tem um impacto então muito importante e significativo nas nossas vidas. Esta questão, por exemplo, dos sacos de plástico, temos de pensar muito bem que, eles têm de ser reduzidos substancialmente, e têm de ser, é verdade, mas estas empresas que só fazem produção de sacos de plástico, o que é que vai ser deles? Se não se conseguirem reinventar, então estas empresas acabam, e se acabam, há pessoas que vão ficar sem trabalho, e se calhar são pessoas que já não são muito jovens, então vão ficar desempregadas de longa duração, então quem é que vai subsidiar este desemprego de longa duração? Portanto, há aqui um pensamento integral que tem de ser feito, não é só acabar com os sacos de plástico, sim, temos, mas que implicações é que isso vai ter? Portanto, é pensar na sociedade como um todo. Olha, aproveitando que estás aqui, que estás connosco hoje, nós vamos lançar-te uma questão também que já lança um dos próximos tópicos de conversa da Anitta, que é lançar um negócio, ter um negócio com a cara metade. Queres dar-nos assim só partilhar um bocadinho as tuas impressões sobre este tema, tendo em conta que Pegada Verde foi algo que tu criaste também com o Ceiros, que agora é o teu marido? Ora bem, tem dias... Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. E vou-te dizer que foi mais difícil ao início, porquê? Porque nós trabalhávamos em casa e acabava por não haver uma separação do que era vida pessoal e vida profissional. Não havia horários, havia um sentimento de culpa porque às 6 da tarde já não estávamos a responder a e-mails
E aquilo tudo, o estar de pijama até às tantas, isto acaba por mexer um bocadinho com uma relação. Além de que o espaço físico é muito mais confinado. Portanto, aquilo acaba por fazer um bocadinho frisson. E nós, neste momento, estamos a trabalhar num espaço de cowork, que também é um projeto nosso, e isso fez toda a diferença. Portanto, nós saímos para um escritório. O facto de ser num cowork até é ótimo, porque estamos com outras pessoas. Portanto, não estamos só com a nossa equipa, que neste momento já é maior, não somos só nós dois. Mas isso fez um shift muito grande na nossa vida pessoal, porque nós fazemos até funções diferentes. Há dias que praticamente não nos vemos, dá para criar saudade, e dá para perguntar ao final do dia, então o que é que fizeste hoje? Como é que foi o teu dia? Mas sim, não é fácil, acho que nem toda a gente tem perfil para lidar todos os dias com a pessoa que escolheu para ter a sua vida amorosa, não é? Se calhar não é para toda a gente. Mas também é bom, porque facilita bastante, se calhar o ir buscar as crianças ao final do dia, o sair de casa em conjunto, portanto acaba por ter coisas boas e coisas menos boas, mas eu gosto, se me tivesse de perguntar, eu gosto. Boa, fica aqui então lançado o tema e depois já revisitaremos quando lançarmos o episódio com o tema seguinte. Boa. Olha, mas obrigada pela partilha e obrigada por este tempo connosco para falares do teu projeto de uma forma tão aberta também e tão honesta. É muito refrescante também ter esse... Obrigada, Sofia. Obrigada por falares connosco, por nos contares estas coisas e obrigada pela oportunidade de falar sobre o copo menstrual em absoluto contexto. Adorava. Eu e a Eli adoramos discutir isso. Olha, se vierem, se passarem em Torres Vedras, tenho muito gosto em recebê-las. Boa, fica o convite e nós aceitaremos, claramente. Olha, para quem nos ouve, queres partilhar onde podem encontrar e onde podem seguir-vos e tudo mais? No fundo é tudo pegada verde, portanto não há nada que enganar. Portanto, temos o site, temos a página do Facebook, do Instagram, portanto gostávamos muito que nos possam seguir, opinar, sugerir, portanto temos muito gosto. Também tivemos muito gosto. Obrigada por este tempo. Já veremos o que é que a comunidade da Anitta também tem a dizer sobre este episódio. E nós vamos colocar também os links todos para os sítios que a Sofia mencionou, portanto o site, o Instagram, bem como as referências dos assuntos que conversámos aqui. Portanto, qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, basta irem às show notes e vão lá encontrar os links. E, claro, também queremos saber o que é que vocês têm a dizer, que perguntas têm, de que forma também reagem aqui a esta nossa conversa. Podem conversar connosco, como de costume, através do Instagram, que é a rede social onde agora estamos mais ativas. E também faremos lá sempre o tag aqui para a Sofia da Pegada Verde, para ela também poder acompanhar. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, como ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anitta_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou ainda em facebook.com/AnittaNoTrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy e com Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/Alice_in_Wonderland. Obrigada, Sofia, mais uma vez e até à próxima. Obrigadíssima. Vocês são espetaculares. Que querido. E agora ouviu-se a baba, não é? Exato. Caiu. A escorrer.